E para falar de eleições 2024, nós já temos aqui no estúdio Lívia Pessoa e Elivaldo Barbosa. Lívia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e o nosso querido telespectador. Boa tarde, Elivaldo. De novo, né, Elivaldo? Pois é, Joelson. Mais uma vez, boa tarde, Lívia. Boa tarde a você que está em nossa companhia. Nós já falamos aqui de incêndio de Gustavo Lima. É verdade. O Barbosa já participou aqui do nosso Jornal do Piauí hoje. Direto de Brasília, Sávia Barreto. Sávia, uma ótima tarde para você, Sávia. Tarde quente. Ontem foi o dia mais quente do ano aqui em Brasília. Eu tô acostumada, porque eu sou teresinense, então é um dia normal pro teresinense. E como boa teresinense, eu tava tomando um café antes de entrar no ar, gente, porque calor a gente tá acostumado. Pois é, se tava quente aí, faça as contas daqui, minha querida Sávia. Realmente muito quente esse período, o Brasil inteiro registrando muitas queimadas. E lá no Planalto Central a situação também é muito complicada. Bom, mas vamos trazer agora informações aqui no Eleições 2024 sobre a corrida eleitoral em algumas das importantes cidades do estado do Piauí. A gente vai começar pela cidade de Picos. Lá os candidatos estão na disputa acirrada pela prefeitura de Picos, candidato do MDB, candidato do Progressistas. 3 candidatos estão na disputa nesse momento. E a Júlia Borges vai trazer os detalhes para nós na TV Cidade Verde de Picos. Júlia. Joelson, muito boa tarde a todos. Reta final da campanha eleitoral e aqui em Picos os candidatos a prefeito estão intensificando atividades que envolvam aglomerações, como caminhadas, comícios, poeirões, como é conhecido aqui em Picos, muito realizado, principalmente pelo grupo de situação. E a gente vai acompanhar agora, Joelson, a agenda dos candidatos a prefeito de Picos. Começando pelo candidato Gil Paraibano, que é o atual prefeito e que tenta uma reeleição, candidato pelo Partido Progressistas. Hoje pela manhã ele recebeu lideranças e apoiadores em casa, cumpriu a agenda administrativa na prefeitura de Picos e durante a noite ele vai realizar um poeirão no bairro Pantanal. Poeirão, Joelson, para quem nunca ouviu essa expressão, é uma espécie de caminhada, onde os apoiadores se reúnem em uma determinada rua e o prefeito sai visitando cada casa, conversando com os moradores. Já o candidato Pablo Santos, do MDB, hoje pela manhã ele visitou profissionais da saúde, visitou também o comércio de Picos. Durante a tarde ele irá continuar com essas visitas ao comércio picoense e durante a noite irá realizar uma caminhada no bairro Morada Nova. Já o candidato Cacique do Cidadania, durante a manhã visitou o centro de Picos, durante a tarde irá realizar uma caminhada no centro de Picos e no horário da noite irá realizar outra caminhada no bairro DNR. E olha só, Joelson, as pesquisas eleitorais aqui em Picos apontam um número muito alto de eleitores indecisos, aproximadamente 15% dos eleitores picoenses. Então, os candidatos estão de olho nesse eleitorado que ainda não tem candidato para tentar, conquistar esse voto como uma estratégia de campanha e estratégia política. Nós conversamos com os 3 candidatos à Prefeitura de Picos e a gente vai ouvir essas falas agora, Joelson. O número de indecisos ainda é significativo. E a gente tem realmente intensificado as nossas agendas e mostrando o que é que a gente quer para o povo, para justamente chegar nesse público que já teve a oportunidade e provou de 12 anos da atual gestão. Ainda tem uns 14% da população indecisa. Talvez que eu tenho a impressão que esse eleitorado vai votar em mim. Talvez eu confio muito na garra do povo, na responsabilidade do povo de Picos. A gente conversa com a população, um a um, essa política que eu estou fazendo de corpo a corpo, você sente o sentimento de cada eleitor. A gente vai lá dentro da alma deles, a gente vê do que eles estão necessitando. E o que eles mais reclamam é da falta de saúde. Nós não temos saúde na nossa cidade de Picos. É isso, Joelson. Aqui em Picos, a corrida eleitoral segue muito intensa, como acredito que seja a realidade de boa parte dos municípios do Piauí. E a gente vai seguir, como toda a TV Cidade Verde, aqui a equipe de Picos não será diferente. Vamos seguir na cobertura completa das eleições municipais de 2024. Joelson. Muito obrigado, Júlia, pelas informações direto da TV Cidade Verde de Picos. Bom, sabe, é intensa a disputa eleitoral em Picos, como em outras cidades, deixou claro a Júlia. Agora, a eleição em Picos ganha um contorno estadual muito maior do que algumas cidades, inclusive lá da região mesmo, né?
muitas consequências do resultado desse pleito, né? Primeiro, é uma cidade muito importante, não só em termos de eleitorado, mas também economicamente. Segundo, porque a gente tem um deputado estadual na disputa que era secretário de turismo, então é uma pasta que, caso Pablo Santos vença, vai ser ali distribuída para outros aliados do governador Rafael Fonteles, então já decorre aí uma possível mini reforma no secretariado do governador, e a gente via um cenário em que Pablo começou bem à frente do atual prefeito Gil Paraibano. O prefeito naturalmente reagiu, terminou aí, muitas pesquisas apontam tendo um desempenho melhor, e hoje o governo aposta realmente na vitória de Pablo Santos, e a oposição aposta em Gil Paraibano para poder tentar equilibrar o jogo das 5 maiores cidades, que é o G5, né? E Picos é central na estratégia para os dois maiores grupos políticos do Piauí. Cacique, nessa disputa, que pelas pesquisas está ali entre Gil Paraibano e Pablo Santos, Lívia, a disputa lá em Picos tem um valor, uma importância para as estratégias estaduais, inclusive pensando em 2026. Com certeza, Joelson, porque existe aí, né, a mais do que as forças municipais, a influência do Estado e a influência de políticas estaduais, como, por exemplo, Gil Paraibano é um forte aliado de Ciro Nogueira, assim como Pablo Santos, que era ex-secretário de Turismo, é um forte aliado de Rafael Fonteles. Então, é uma disputa que não vai só referenciar quem vai ganhar no município, mas quem está ganhando de uma forma, ainda que de um tubo de ensaio da cidade, quem está ganhando no Estado com a questão de número de prefeituras. Então, sim, representa uma eleição maior do que a de 2024. Picos está naquela lista de Valdo Barbosa que os grupos políticos avaliam como importantes. Parnaíba, Picos, Floriano, a cidade, Teresina, claro, são realmente uma das cidades que têm chamado mais a atenção das lideranças estaduais. É o terceiro maior colégio eleitoral do estado, só perde para Parnaíba e a capital Teresina. Picos também assume um papel importante do ponto de vista geopolítico estadual, né? Bem situado no semiárido piauiense e sendo um polo de uma região cujo entorno abriga cerca de 60 a 70 municípios, então ele tem essa referência em boa parte do estado do Piauí. E a disputa em Picos, no que pese o esforço do candidato Cacique, do Cidadania, conforme informou a Júlia aí na matéria, na abordagem que ela fez lá de Picos, da TV Cidade Verde de Picos, mas a disputa lá realmente está polarizada entre o prefeito Gil Paraibano, candidato à reeleição pelo Progressistas, e pela oposição, o MDB, com a aliança MDB, PT e partidos governistas, com Pablo Santos, deputado estadual do MDB, liderando esse palanque de oposição mais robusto, mais competitivo nessa disputa direta contra o prefeito Gil Paraibano para tentar evitar essa reeleição. Portanto, é uma disputa que se apresenta dessa forma e seguramente marcará o tom, já está marcando então o passo nessa reta final da disputa. Da cidade de Parnaíba, vamos agora, saindo de Picos, vamos a Parnaíba, litoral piauiense. Os candidatos estão apostando, montaram as suas estratégias para essa reta final e a disputa promete também ser aquecida no litoral piauiense. Darival Júnior traz os detalhes para nós. Oi, Joelson, boa tarde para você e para todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal do Piauí. E esses pouco mais de 2 semanas, né? Um período bem curto já, quando a gente que vem acompanhando aqui desde uma pré-campanha. O candidato Erivelton Fontinelli da Democracia Cristã tem apostado aí na sua estratégia de campanha para esse sprint final, como se fala lá na Fórmula 1, né? No interior, nas regiões vicinais da cidade de Parnaíba. Hoje, inclusive, não teve agenda, porque estava se deslocando aqui para as localidades, algumas localidades próximas aqui da zona rural de Parnaíba, e falou também um pouco para a gente sobre essa estratégia para esses últimos dias que faltam até o dia 6 de outubro. Ao contrário de que muitos pensam, não tem nada definido. A população, eu tenho estado na rua, e a população, o sentimento é de indecisão, é de indefinição, né? E a rejeição também dos próprios candidatos que aí estão. Nesse sentido, a nossa estratégia vem casando muito bem com o eleitor parnaibano e com o parnaibano, porque nós somos o único candidato, de fato, novo. Olha, o doutor Hélio, candidato do MDB, teve hoje em 2 eventos, em empresas, eventos privados, conversando com empresários e funcionários, pessoas que trabalham nessas empresas, e uma dessas empresas também tratando sobre estratégia de campanha para esse período final.
Olha, dialogar, conversar, fazer com que cada homem e mulher da Parnaíba tenha acesso ao nosso plano de governo, à nossa história de realização e esse compromisso que nós temos de tirar a Parnaíba dessa dificuldade na saúde, na educação, no transporte, a geração de emprego, Parnaíba trabalhar com todos os entes que possam ajudar. Olha, quanto ao candidato Francisco Emanuel, estava com a agenda repleta hoje, trabalhando, caminhando, né, com a sua militância na região de bairros Rodoviária, Alto Santa Maria. A gente encontrou a equipe dele numa dessas caminhadas, iria fazer uma série de visitas hoje pela manhã. Teve uma grande carreata, assim também como os outros candidatos no último final de semana. Falou também sobre essa proposta final. Caminhando rua por rua, casa por casa, porta por porta, conversando com cada morador, olhando no olho, firmando um compromisso, primeiro de continuidade do trabalho que já vem sendo feito pelo prefeito Monsanto, no qual eu fiz parte, e também de fazer o meu trabalho, deixar o meu legado, construir a minha história em prol dos parnaibanos, lutando pelo nosso povo, né? Então está sendo um trabalho que a gente está sendo muito bem recebido e muito bem aceito em todas as ruas. Já o candidato José Hamilton, que também fez uma grande carreata no último final de semana, na região do bairro Piauí, não teve agenda nem ontem e nem hoje pela manhã. O candidato Zé Hamilton foi, inclusive, aconselhado por um fonoaudiólogo a não trabalhar ontem nem hoje por conta dos comícios. Ficou sem voz desde o último sábado, teve que repousar. A gente encontrou ele na residência dele, falou também. Os candidatos já tiveram muitos a tratar sobre essa estratégia final de campanha, assim também como falou o candidato José Hamilton. Nós iremos permanecer com o mesmo respeito ao parnaibano e fazendo uma campanha limpa, tranquila, alegre, e temos certeza que seremos vitoriosos. O povo parnaibano, eu entendo que já escolheu o seu candidato, e nós temos certeza de que esse candidato escolhido pelo povo parnaibano somos nós. A gente aqui na TV Cidade Verde Parnaíba estaremos acompanhando tudo isso. Joelson. Muito obrigado, Darival, pelas informações. Lívia, tá aí. Parnaíba, a cidade que é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Piauí, portanto está ali no G2, né, das cidades mais importantes entre Teresina e Parnaíba, e está com uma disputa também bastante acirrada, como se vê nos municípios piauienses, sobretudo esses que têm muitos eleitores. E, Joelson, sem clubismo nenhum pelo fato de eu ser parnaibana, mas Parnaíba, sim, é um colégio eleitoral muito importante. Ela reflete ali o sentimento do piauiense e também sobre quais são as condições econômicas e as condições mercantis que o Piauí vai ter daqui para frente, já que tem o porto, é um polo industrial que tem essa possibilidade, é um polo de energia limpa. Então, é uma cidade que é muito importante politicamente para todos os lados. Então, existe ali uma sucessão da prefeitura atual, que é comandada ali pelo grupo do ex-governador Monsanto e também pela deputada Gracinha, com o Francisco Emanuel. Do outro lado está ali Doutor Hélio, que é do time do Rafael Fonteles, um novo governo, e tem Zé Hamilton, que fica ali na terceira via, mesmo que ele diga que é a primeira, sendo o voto orgânico, sendo o voto de opinião que muitos parnaibanos ainda estão tentando decidir. Mas é uma eleição, querendo ou não, polarizada. Existe, sim, duas estruturas que estão se colidindo para saber quem que vai conseguir ganhar esta eleição. É muito difícil, representa também um cenário, né, um retrato de como que está a eleição do Piauí, já que é, de um lado, o Progressistas, junto ali do União Brasil, e do outro, o MDB, ao lado do PT. Então, representa como está o sentimento do piauiense nas eleições municipais. Parnaíba é um grande espelho disso. E aí, Sábia, peso de Parnaíba num processo eleitoral e numa construção de um projeto de longo prazo para as lideranças estaduais, sabe? Olha, é essencial, né? A gente sabe da popularidade do prefeito Monsanto e a gente sabe que essa popularidade ela não é transmitida automaticamente para os sucessores. É só a gente lembrar a disputa em Teresina em 2020, o prefeito Firmino Filho não conseguiu naquele momento fazer o seu sucessor, que era sim, o prefeito Monsanto é bem avaliado, só que o lado do governo, o candidato, o doutor Hélio, também tem ali um time muito significativo, uma quantidade significativa também de candidatos a vereadores, um time proporcional que dá muita força, então é uma disputa bem equilibrada e o resultado vai terminar favorecendo aí a balança, seja do governo, seja da oposição, já pensando no xadrez de 2026 que passa por Parnaíba. E é curioso.
Você tem um ex-prefeito na disputa, que é Zé Hamilton, uma liderança histórica de Parnaíba, que é Mão Santa, participando desse processo eleitoral na medida em que tenta um sucessor. E, detalhe, é um ex-governador, ex-senador da República, enfim. Então, além, claro, do deputado estadual no mandato, Dr. Hélio, que está entrando na disputa com o apoio do governo do estado, com o apoio do governador Rafael Fonteles. Elivaldo Barbosa é uma das disputas mais aquecidas do estado, sem dúvida nenhuma. Ah, com certeza. Dos 4 palanques montados lá em Parnaíba, na sucessão do prefeito Mão Santa, 3 têm, de fato, essa marca, essa competitividade. E o destaque é exatamente o palanque da situação com o Francisco Emanuel, que foi lançado ali no apagar das luzes, mas o nome já internamente preparado já há algum tempo, já definido já há algum tempo, gerado a expectativa, mas foi lançado e está aí defendendo um modelo administrativo liderado pelo prefeito Mão Santa, que, como você disse, tem prestígio na cidade, já foi governador, senador, enfim, prefeito pela 2ª vez consecutiva, então tem, de fato, um legado político importante, considerável na 2ª maior cidade do estado. Por outro lado, a oposição, dividida em 3 palanques, tem como o mais forte nessa disputa o liderado pelo deputado estadual Dr. Hélio Oliveira, que fez ali uma aliança com o PT, com a maioria dos partidos da base governista, sem contar com a via liderada pelo ex-prefeito Zé Hamilton, prefeito 3 vezes lá da cidade de Parnaíba, é um nome forte na cidade, tem também o seu legado administrativo e que tem mostrado aí pujança na disputa eleitoral. Filiou-se a um partido que pertence à base governista, que é o PSD, e procura aí se situar nessa disputa, tentando... É uma eleição, Joelson, que acaba no primeiro turno, não tem eleitores suficientes para a 2ª legislação eleitoral provocar um possível 2º turno, mas, de certa forma, a oposição tem essa fragilidade, que é a divisão dos palanques em 3. E isso aí, de certo modo, eu não diria que é determinante, mas que fragiliza qualquer articulação de oposição. E do litoral nós chegamos à capital, Teresina, com as campanhas de candidatos que estão na disputa nesse momento. Nós vamos trazer informações sobre a agenda do candidato Fábio Novo. Ele esteve na zona sul de Teresina e acompanhou, né? O Tássio Cruz acompanhou, aliás, Bartolomeu Almeida acompanhou essa agenda de Fábio Novo hoje pela manhã. Vamos ver. A agenda movimentada de Fábio Novo na zona sul de Teresina. A Avenida Ayrton Senna, no bairro Porto Alegre, foi o local escolhido pelo candidato a prefeito, pelo vice e pela militância para um animado corpo a corpo. Abrimos a semana com 2 pesquisas colocando a gente na frente, com possibilidade real de termos eleição definida no primeiro turno, mas a ordem na nossa campanha é continuar com a militância muito motivada. Aqui tem uma situação que precisa ser resolvida, que é em relação às galerias do Torquato Neto. Existem recursos disponíveis. O presidente Lula mandou em fevereiro do ano passado mais de 70 milhões para começar as galerias. Infelizmente, a gestão atual não conseguiu concluir esse processo licitatório. O meu compromisso aqui é que a gente possa montar uma boa comissão, fazer uma boa licitação e dar solução para essas galerias aqui. Faltando pouco mais de 10 dias para as eleições, a ordem é intensificar as andanças, o contato direto com o eleitor. Na verdade, ela só se intensifica com caminhadas, com reuniões, com contato direto com a população, para que a gente possa, nessa reta final, também conquistar alguns votos das pessoas que ainda estão indecisas nesse processo eleitoral. Já Silvio Mendes fez caminhada no bairro Pissarreira e falou sobre propostas para os moradores da região, destacando o transporte público. Ao lado de apoiadores, Silvio Mendes caminhou pelas ruas do bairro Pissarreira, na zona leste da capital, na manhã desta terça. Silvio Mendes finalizou a agenda já próximo do bairro Satélite e comentou as dificuldades enfrentadas pelos moradores. Que é uma região que tem muitos morros, descidas, subidas. O básico tem as ruas pavimentadas, tem uma maternidade que nós fizemos, tem um hospital que atende, tem uma UPA para ajudar o HUT. Então isso é assunto resolvido, para você olhar para frente, no sentido de geração de renda, como no mercado, que foi transferido por conta da UPA, da construção da UPA. Principalmente para os jovens, para as mulheres. Mas aqui nessa região, nenhuma mulher vai ter seu filho no corredor, porque nós fizemos a maternidade, fizemos o pré-natal,
E agora é preciso voltar o programa de prevenção do câncer ginecológico e do câncer de mama. O ex-prefeito da capital propôs mudanças nas linhas de ônibus que atendem o bairro e defendeu um sistema mais eficiente. Que ele seja eficiente, que atenda quem não pode comprar uma moto, um carro, que tenha um conforto para quem pode deixar o carro em casa, porque não tem estacionamento lá no centro, e atualizar o plano de transporte coletivo que nós fizemos. Vai, as agendas dos candidatos que fazem aí esse momento de caminhada, né? E aí teve uma coisa que eu ouvi de mais do que dos candidatos de Teresina, mas também dos candidatos, por exemplo, de Parnaíba. Essa história da caminhada, o corpo a corpo, o olho no olho, ir para as comunidades, fazer o contato, Sávia. Essa fase é a fase daquele aperto de mão? Exatamente, Joelson. A gente vive numa economia da atenção, ou seja, a atenção ela é um bem caro, é um bem escasso e que os candidatos estão competindo nesse momento com uma série de estímulos. As pessoas ainda estão preocupadas com as suas vidas, com os seus afazeres. Então, você tem que responder de maneira rápida, ali em 2 minutos, por que o eleitor tem que votar em você. A gente sabe que é uma decisão por vezes racional, mas muitas vezes emocional, parte da identificação, parte de você conseguir visualizar a execução das propostas, porque propostas a gente viu nas sabatinas, nos debates, todos os candidatos, através de um viés ideológico, de uma plataforma política distinta, mas todo mundo tem proposta para transformar, para melhorar a vida do teresense. Agora, a execução dessas propostas também é um ponto importante e eu acredito que nessa agenda, nesse corpo a corpo, é mais, de fato, o momento de transmitir a emoção e depois aí o eleitor racionaliza a sua escolha. Elivaldo Barbosa, existem, claro, os indecisos, existem pessoas que vão ainda definir em quem vão votar. E num momento como esse, muitas das disposições estão ligadas à troca de acusações, que é muito normal em períodos de campanha, mas também nas ideias e propostas que são apresentadas, como aí no caso da que foi feita pelos candidatos. Claro, são as estratégias postas em práticas, mas pesará bastante o volume de campanha, a dimensão da campanha, a rede de apoiadores, exatamente para alcançar essa fatia de eleitores que ainda não decidiu para quem votar, quem vai acompanhar. Aí, seguramente, esse volume, essa intensidade de campanha será um fator que poderá ser decisivo na eleição aqui ou em qualquer lugar. Aqui em Teresina não poderá ser diferente. Vamos colocar na tela a agenda dos candidatos à Prefeitura de Teresina. Vamos lá, na tela, para a gente acompanhar aí a agenda dos candidatos à Prefeitura. À tarde tem reunião no centro, Fábio Novo, às 4 horas da tarde, caminhada na Nova Esperança e Pedro Bausi, e à noite reuniões na Zona Sul, a agenda de Fábio Novo para hoje. Silvio Mendes, do União Brasil, faz gravações de programa eleitoral e participa de reuniões no Buenos Aires e Água Mineral à noite. Doutor Pessoa tem reuniões na Zona Norte e na Zona Sul entre 6h30 e 8 horas da noite. Já Tony Kerley faz panfletagem no Buenos Aires, caminhada no São Pedro e participa de caminhadas no Vila Firmino Filho, Vila Mocambinho e Zona Leste. Tem reuniões também no bairro Santa Bárbara. Geraldo Carvalho, do PSTU, faz panfletagem no centro e participa de conversa com servidores. Santiago Belisário faz caminhada e panfletagem na Vermelha, hoje à tarde. Os demais candidatos não divulgaram a agenda para hoje.